E aí, pessoal, um dos pontos importantes da nossa revisão vai ser revisar o conteúdo de camada de enlace. Então não esqueçam que todas as camadas são revisáveis, isso é interessante que vocês saibam. Porém, a camada de enlace vai ser a última revisão para poder partir para um outro ponto, que é aprofundar mais ainda no conhecimento de redes. Então vamos rever um pouco o que vocês viram em redes 1. A camada de enlace, nós iremos ver serviço, detecção de erros e protocolo de acesso. Nossa agenda vai ficar a cargo da camada de enlace, serviço, técnica de detecção de erros e protocolo de acesso. Nós iremos dividir essa aula em duas partes, onde nós iremos ver primeiro camada de enlace, depois serviço da camada de enlace. E um outro ponto nós iremos ver as técnicas de detecção de erros e os protocolos de acesso. Mas a grosso modo, nossa camada de enlace é a camada de número 2 do modelo de protocolo OSI, perdão. Nesse caso, quais as funcionalidades, vamos dizer, os serviços que ela propõe? Primeiro, o endereçamento, que é um pouco diferente, vocês têm que ter calma, que ela é um pouco diferente do endereçamento que nós vimos na camada anterior, na camada de rede. Na camada de rede nós vimos o endereçamento que a gente chama de endereçamento lógico. Aqui nós iremos entender como é que funciona o endereçamento físico. O enquadramento é como ele vai organizar os bits a serem transmitidos. E acesso ao meio é definir como esses bits vão ser transmitidos ao longo do meio em que se propõe a rede. Como no caso, podemos citar alguns pontos, como redes cabeadas, que é uma forma de transmissão através da eletricidade. Redes wireless, ou sem fio, que é no caso através de ondas de rádio. Rede de fibra ótica, que é através do sinal luminoso, e assim vai. Então são várias formas de se transmitir os bits. Nesse caso, a definição de como vai ser transmitido, como é que vai se dar o acesso ao meio, também fica a cargo da camada de enlace. Vamos entender aqui que a camada de enlace, na realidade, eu coloquei até aqui a divisão em duas subcamadas. A LCC, que é a lógica, que essa aqui não podemos dizer que a camada de enlace, a implementação é via software. Então, daqui para cima é software. E a partir daqui para baixo, que é a subcamada MAC, que não tem nada a ver com o endereço MAC, na realidade é a implementação em hardware. Então, pessoal, a camada de enlace ela vai ser subdividida nessas duas subcamadas, a camada de LCC, a camada lógica, no caso, que seria a implementação em software, e a camada MAC, a subcamada MAC, que seria a implementação em hardware. Que até nós temos o protocolo mais conhecido, que é o protocolo Ethernet. E nesse caso, na camada de enlace, o mais utilizado é o Ethernet 2. Vamos entender cada um. Na subcamada MAC, as responsabilidades. O que é que tem nela? Encapsulamento de dados, que é onde vai delimitar a questão do quadro, o endereçamento e a detecção de erro. E temos o controle de acesso ao meio, controle de colocação e da retirada de quadros do meio físico e recuperação da mídia. Como assim? Lembra que até então eu disse a vocês que na camada de rede, quando se transportava algum pacote, para a camada de rede era independente se era via fibra ótica, se era via cabo trançado, se era via wireless. Por que isso? Porque quem é responsável por acesso ao meio e à mídia, de como é que ela vai ser transmitida, é na camada de enlace. É por isso que ele tem esse controle e retirada dos quadros do meio físico. De acordo com isso, ele delimita como é que vai ser feito esse encaminhamento. Então vamos lá, delimitação do quadro. Vamos começar aqui na parte do encapsulamento. Vamos dizer que porventura vem um quadro para ser transmitido
Lembrando, camada de enlace, a PDU é o quadro. Vem o quadro para ser transmitido. A delimitação do quadro é dizer o seguinte, por exemplo, daqui para cá é controle da transmissão e daqui para cá é controle da transmissão. Nós iremos entender como que esse controle, para que esse controle se virá. Se virá simplesmente para que o remetente saiba quando começa um quadro e quando termina o quadro. Aí você pode me perguntar, Gustavo, e o meio? O meio são os dados que são transmitidos, certo? São os dados que são transmitidos. O endereçamento, nós temos o seguinte, lembrando, aqui eu não estou mais endereçando de forma lógica, ou seja, o IP não comanda aqui. Quem comanda é o endereço físico. Nós iremos utilizar e conhecer como MAC. Detecção de erro é o seguinte, temos algoritmo para detectar o erro. O transmissor, o remetente, ele viu o código de detecção de erro, o receptor tem a obrigação de verificar o erro e pedir retransmissão do dado. Então a detecção de erro serve para isso, para que porventura uma informação que seja transmitida não ocorra nenhum problema nela. E se ocorrer, haja uma forma de detectar e corrigir esse erro. O controle de acesso, que eu considero como seria uma das mais importantes funções de acesso da camada de enlace, é porque é o seguinte, quando um dispositivo, vamos botar no modo mais povoado, que é a transmissão via wireless, que você vai ter vários dispositivos conectados no mesmo rádio e utilizando o mesmo meio. Pode acontecer, imagina aí, o seu smartphone quer mandar uma informação vamos dizer, o servidor do UOL, querendo acessar o site. E acontece de um outro smartphone querendo mandar uma outra informação naquele mesmo tempo. Se porventura não tivesse um controle, então na mesma hora que o seu smartphone e o outro tentassem acessar o que eles queriam, ia haver conflito, o que a gente chama, ia haver a quebra, batida do sinal um com o outro. Então nesse caso, as informações iriam ser perdidas. Então, para evitar, por exemplo, no sinal Wi-Fi, na wireless, existem algoritmos de acesso ao meio, que a gente irá ver futuramente. E um deles é o seguinte, por exemplo, ele vai fazer o seguinte, vamos dizer a grosso modo, o seu smartphone irá primeiro verificar se o meio está ocupado, perguntando, existe algum dispositivo mandando mensagem agora? Se todos ficarem calados, ele envia mensagem, porque ele subentende que não existe ninguém ocupando o meio. Se alguém dizer, por algum momento, não, eu estou enviando mensagem, ele aguarda para depois transmitir. Então, quem vai fazer esse controle? É a camada de enlace, certo? Através da subcamada MAC. Vamos partir para o próximo. Está aqui a camada de enlace, ó. Se vocês perceberem, ela faz controle ao ponto que, se vocês notarem, ó, aqui eu tenho o cabeamento físico através de energia. Aqui já a conexão via wireless, que é ondas de rádio da antena do satélite até o satélite. Mesmo procedimento até aqui, ó, e aqui até o notebook. Então, mudando de vários meios, mesmo assim a informação é perpetuada, é continuada. Vamos entender a topologia de acesso ao meio. Temos a topologia e o compartilhamento do meio. Como é que é feito isso? A topologia nós temos, no caso, duas. A física, onde na física, no seu projeto, vai ter que constar localização, numeração para identificar. Então, porventura, se você analisar aqui, eu tenho o quê? Um switch de prateleira 3. E eu tenho um roteador no rack 1. O roteador R1 está no rack 1. E assim vai. Então, a topologia física se preocupa a localização física dos dispositivos.
Na lógica não. A lógica eu quero saber é aquela identificação que existe lá na camada de rede, que é no caso o IP. Aqui, por exemplo, eu estou identificando e dizendo que toda esta rede é referente à rede 192.168.10.0. Como do contrário, ó, essa rede aqui, que é formada apenas por esse switch e por este notebook, eu tenho o quê? Uma rede formada por 192.168.100.0. Isso é o que se preocupa a topologia lógica. As topologias físicas nós podemos ter o quê? Ponto a ponto, onde eu tenho dois dispositivos conectados diretamente. Topologia hub ou spoke, que nesse caso aqui também conhecida como a topologia estrela, onde eu tenho um nó central e todos os demais são interconectados a ele. E tem uma topologia mesh, ou seja, eu não vou ter nenhum servidor, não vou ter um ponto central, todos se comunicam entre si. Como é que é formado o quadro da camada de enlace? É bem simples, bem simples. Quando vai transmitir, você vai ter o cabeçalho, o pacote que será dado nessa camada e o trailer. Aí vamos subdividir essas informações. No cabeçalho eu tenho que ter o início do quadro. Lembra lá, ó, eu tenho que ter o controle para saber quando começa e quando termina. Nós iremos entender que isso serve para quê? Por exemplo, vamos dizer que meu computador é bom, é de última geração e quero mandar informação para algum computador de vocês que, vamos dizer, não esteja muito bem. Aí eu começo a mandar várias informações, manda informação, manda informação, manda informação. Como é que o seu computador vai ter um controle de saber quando começou a informação e quando é que terminou a informação que eu estou enviando? Então ele consegue através do cabeçalho com o início do quadro e no trailer com o fim do quadro. E assim ele sabe quando começou um e quando terminou o outro. No cabeçalho tem que ter um endereçamento. Lembrando, esse endereçamento tem que ser subdividido, onde eu vou ter origem e destino. O tipo, identifica o tipo de protocolo da camada superior. E esse controle você vai ter tipo CRC, certo? Que vai identificar e vai gerar um código para o destinatário verificar e saber se houve erro ou não. É onde vai ser armazenado aqui no canto, depois do algoritmo aqui, vai ser armazenado o código de detecção de erros, CRC. É um dos algoritmos, certo? CRC, não é obrigatório. E tudo que vem lá da camada de rede, como eu já tinha explicado até na aula anterior, vai passar a ser dados nesta camada. Não vai ter as mesmas funções. Então vamos ver a estrutura. Ó. Tem um preâmbulo, que ele vai determinar o início do quadro. Ele serve muito bem para sincronizar o emissor e o receptor, seja o remetente ou o destinatário. Eu vou ter o endereço de destino, que no caso eu não estou falando do endereço físico, ou perdão, do endereço lógico, estou falando do endereço físico. O endereço de origem físico, o tipo, que aí eu vou dizer, estou encapsulando um protocolo da camada superior que vai ser o IPv4. Os dados, que é tudo que vem da camada superior, eu transformo em dados nessa camada. E por último, a sequência de verificação, que é onde eu posso ter, por exemplo, um dos algoritmos que, no caso, é o CRC. Para verificar se houve erro. É interessante que é o seguinte, lembra que na camada de rede, que é a camada 3, nós temos endereçamento lógico. Na camada de enlace, que alguns autores misturam camada de enlace e camada física, nós temos o endereço físico, que é o MAC. Ele é composto de um valor binário de 48 bits e é escrito normalmente de 12 dígitos hexadecimais. Aí vai depender de cada aparelho ou configuração. Como por exemplo, aí eu tenho um exemplo da Cisco, né? A separação é feita por traço, mas normalmente a gente costuma encontrar o que? 00, por exemplo. 002.60, 2.2F, 2.3A, 2.07, 2.BC, que é o endereço físico.
E cada lado, o que é que eu tenho aqui, por exemplo, para vocês entenderem como é que funciona. OUI, que no caso seria a empresa que, vamos dizer, identifica os dispositivos. Ela possui 24 bits para se auto-identificar, que no caso dá direito a 6 dígitos hexadecimais. E cada NIC, eu vou chamar de NIC, que seria interface de rede. E cada interface de rede que ela produza, venha a produzir, o seu endereço localmente vai se formar através de 24 bits e também com 6 dígitos hexadecimais. O processamento de quadro ocorre da seguinte maneira. O endereço MAC é gravado na ROM da interface. Vamos dizer que o original, o padrão, é gravado na parte da interface gráfica lá da ROM. Na ROM lá, né? Mas existem alguns softwares que podem burlar. Não vou deixar de comentar isso com vocês. Certo? Podem burlar esse endereço MAC. E teoricamente deveria e deverá ser de identificação única. Aí vamos ver como é que é o processamento. O host de origem envia um quadro com o MAC de destino. O host da rede recebe esses quadros. Caso pareça com o MAC dele, ele recebe o quadro e passa para as camadas de cima. Caso não, ele descarta o quadro. Os dispositivos em si aceitam por praxe os MACs de broadcast e de multicast, do qual o grupo que eles participam. Lembre, broadcast é para todos, multicast é para um grupo específico. Vamos entender a questão da comunicação. Quando você tem a comunicação unicast, quando, por exemplo, eu tenho aqui, só para exemplificar, eu tenho aqui um switch. No switch ele identifica a porta de entrada e as portas de saída. Se ele identificar que nesse computador aqui é o computador A com MAC X, todo mundo que quiser mandar a informação do MAC A ou para o MAC A com identificação X, ele manda diretamente através desta porta. Ele encaminha na realidade. Então a comunicação Ncast é quando porventura, vamos dizer, eu tenho este computador e quero comunicar diretamente a este daqui. Isso ocorre a comunicação unicast. E normalmente, como para se ter ideia, o IP de origem, o endereço de origem físico e de destino físico também será conhecido. O broadcast, ele manda informação para todos, então não tem como. Quando pega um e-mail, quando se pega um dado de informação e quer transmitir para todos, eu uso o método do broadcast. Como é que eu sei que eu tenho, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o seguinte, que o MAC de destino tem que ser esse aqui. Tudo F até o final. Então, qualquer informação que utilizar esse MAC, ele manda para todos os dispositivos, inclusive até os que trabalham em outras camadas, como é o caso do roteador. O multicast, lembra daquela história, como diz a história, eu quero o melhor dos melhores, é o multicast. Eu quero um grupo dentre os melhores que eu tenho. Então, em termos de IPv4, ele começa com IP 224.0.0.0 e vai até 239.255.255.255. Mas agora estamos na camada de enlace, então vamos tratar com endereço físico. Ele começa sempre com 01005E. Isso aqui é o começo do endereço físico para um multicast. O restante é obtido através de conversão dos 23 bits inferiores do endereço IP. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho o seguinte, 224.0.0.200. Eu já sei por padrão que se eu for no endereço MAC de multicast, esta parte tem que ser isso aqui. O restante tem que ser convertido. Então eu tenho 0 permanece com 0, 0 permanece com 0 e os 200 foi transformado em C8. A partir de então eu estou comunicando de forma multicast. A camada de enlace, na realidade você vai ter o seguinte, você vai sempre ter o MAC
destino, o MAC de origem, o IP aqui no caso, juntando do pacote IP, o IP de origem e IP de destino, os dados do usuário e o trailer, que é no caso informações a mais. Quando é transmitido, ele vai analisar, perdão, só voltar só um pouquinho aqui que não tem aqui. Por exemplo, quando é transmitido, quando é internamente, a informação fica trafegando pelo switch até chegar ao seu destino final. Caso contrário, quando quer para alguma informação fora da rede, eu uso o roteador e pode ser configurado. Vamos aos serviços da camada de enlace. Tem o enquadramento de dados, acesso ao enlace, entrega confiável, controle de fluxo, detecção de erro, correção de erro e a ideia do que seria full duplex e half duplex. O enquadramento de dados consiste em um campo de dados no qual o datagrama da camada de rede é inserido, certo? Em uma série de campos de cabeçalho. Ele vai pegar a informação e colocar dentro de um quadro com várias outras informações, como nós vimos, que pode ser no caso indicando o início e o fim do quadro, para que não ocorra de um remetente poluir um destinatário. Acesso ao enlace especifica as regras de como o quadro é transmitido pelo enlace. Como assim? Para ser transmitido via eletricidade é de uma forma, via fibra óptica é de outra e o wireless é de outra. E assim sucessivamente. Ele vai definir essas regras. A entrega confiável, como assim? Ele vai pensar e vai elaborar um meio de garantir a entrega confiável, sem erros. Podemos usar o algoritmo CRC, é uma das possibilidades. Então o destinatário envia um código para o remetente envia um código para o destinatário e ele lá verifica se houve algum erro durante a transmissão. Se ocorrer, ele pede retransmissão. Caso não, o quadro continua recebendo. Controle de fluxo. Lembra que no início eu disse a vocês que o quadro é formado por dois campos iniciais, que no caso são os campos de controle. Para que servem esses campos de controle? Serve simplesmente para quê? Para que o remetente envie informação ao destinatário. E o destinatário, sendo lento, ele não aguenta o processamento total de informação. O que ele pode fazer? Pedir que o remetente pare de enviar com tanta quantidade de informação. Diminua o fluxo, como diz a história. A detecção de erro é feita obrigatória no nó transmissor, a enviar bicho de detecção de erro no quadro e obrigatório no nó receptor realizar uma verificação de erro. Ou seja, ele vai analisar, de acordo com o código de verificação que é enviado para saber se pode ou não, se ocorreu erro ou não na informação transmitida. A correção de erro é bem simples. De acordo com o algoritmo, alguns conseguem detectar e localizar o erro para que ocorra a correção. Existem outros algoritmos que só detectam e no final das contas pede a retransmissão dos dados. Cada um tem sua implementação. E vamos fechar a ideia aqui do que seria o half duplex e o full duplex. Normalmente, antigamente, existia a questão de você ter switches que você tem que definir na conexão se era full duplex ou se era half duplex. O que é o full duplex? Os nós em ambos os lados transmitem no full duplex. Ou seja, poderia imaginar que o seu smartphone envia informação para o seu roteador e o seu roteador tem que esperar até você terminar para poder ele mandar a informação de volta. Antigamente era desse jeito, que isso aí é a comunicação half duplex. Cada um manda a mensagem no seu tempo. Quando um está transmitindo, o outro escuta. E assim vice-versa. No full duplex, os dois mandam informação ao mesmo tempo. Ele consegue separar o fluxo de quem está enviando e quem está recebendo. Como é feita essa aplicação? Essa camada de enlace física ela é feita utilizando o controlador e a transmissão física, certo? Do computador.
Ele controla toda essa informação através do adaptador de rede. Ele tem um controlador para fazer essa transmissão e controlar esse fluxo de informação. Então, pessoal, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham dessa parte de revisão da camada de enlace, fiquem à vontade, podem questionar, botem suas dúvidas, e nós iremos tentar sanar o máximo possível. Lembrem, utilizem a aula de dúvida para que vocês consigam tirar toda e qualquer dúvida e o conteúdo não fique amarrado. Até mais!